Um dia, mais uma manhã com Deus, priorizando a palavra de Deus, e nesta manhã do dia 15 de dezembro, nós vamos meditar em Tito e Filemon, e que a paz do Senhor encha o teu coração nesta manhã. Duas cartas diferentes, porque a carta de Tito é uma carta pastoral, como a carta de 1 Timóteo e 2 Timóteo, porque Paulo escreve esta carta endereçada ao jovem Tito. Tito, ele foi um homem de Deus, né? Ainda jovem, se dedicou ao serviço do reino de Deus, e ele foi muito útil na vida de Paulo, e ele acompanhou Paulo, inclusive, em Jerusalém, né? Ele era gentil, né? Ele era, na verdade, um grego, e ele era incircunciso, né? Então, ele, naquela viagem que Paulo fez, né, para discutir com a igreja lá em Jerusalém a respeito, né, da não circuncisão dos gentios, porque era essa a polêmica na época, ele tinha ao lado dele quem? Tito, o próprio exemplo, né, do evangelho junto ao gentil. Então, esse jovem grego, né, ele recebeu a tarefa que Paulo deu a ele, delegou a ele, para ajudar, né, pastorear. Ele foi escolhido como um líder que ele era muito inteligente, muito organizado, inclusive capaz para lidar com assuntos polêmicos. Paulo deu essa incumbência para ele, né, com situações difíceis de contenda, fornicação, e nós vamos ver que esta carta, Paulo, ele começa, né, como Paulo, servo de Deus, o apóstolo de Jesus, para promover a fé dos eleitos em Deus, de pleno conhecimento da verdade, segundo a piedade na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes do tempo, e que em tempos devido manifestou sua palavra mediante a pregação que me foi confiada por mandado de Deus, nosso Salvador. Tito, verdadeiro filho. Então ele fala dessa mesma forma quem? A Timóteo, acabamos de passar por lá, não é? Segundo a fé comum, graça e paz da parte de Deus Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, ele vai falar dos deveres e qualificações de um ministro. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituístes presbítero conforme te prescrevi, né? Então, ontem nós falamos a respeito disso, que esses presbíteros eram como se pastores em treinamento, que eram colocados sobre esta igreja. E Tito foi incumbido de Paulo de supervisionar, né, essas igrejas, bem como esses presbíteros. Alguém que seja irrepreensível, né? Quem deveria ser esses presbíteros? Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, não são insubordinados, porque é indispensável que o bispo, né? Aqui ele já usa, para você ver, a palavra bispo, né? Então, bispo, pastores, naquela época, né, presbítero, né, eram como se fossem classificações de pastores. Porque é indispensável que o bispo seja irrepreensível como dispenseiros de Deus, não arrogante, não irracível, não dado ao vinho, nem violento, nem cobiçoso, de torpe ganância. Né? Então ele vai continuar. Antes ele seja hospitaleiro, amigo do bem, sóbrio, justo, piedoso, que tenha domínio de si mesmo, apegado à palavra fiel, que é segundo a doutrina, de modo que tenha poder tanto para exortar pelo reto ensino, como para convencer os que o contradiz, né? Então, por que essa necessidade de colocar esse parâmetro na escolha desses homens? Porque logo em seguida nós vamos ver
Paulo escrever a Tito sobre os falsos mestres e as falsas doutrinas. Como é uma carta pastoral, como ele fez com Timóteo, ele também vai alertar, né, a Tito, porque existe muitos insubordinados, pauradores, frívolos, enganadores, especialmente os da circuncisão. Ou seja, o que ele está falando? Aqueles que eram judeus, que queriam, né, muitas vezes trazer costumes, né, e muitas verdades que não eram a verdade que Cristo pregou. É preciso fazê-los calar, porque andam pervertendo casas inteiras, ensinando o que não deve, por torpe ganância. Foi mesmo dentre eles um seu profeta que disse: cretenses, sempre mentirosos, feras terríveis, ventres preguiçosos. Tal testemunho é exato, portanto, repreende-os severamente, para que sejam sadios na fé. E não se ocupem com fábulas judaicas, nem com mandamentos de homem desviados da verdade. Todas as coisas são puras para os puros, todavia os impuros e descrentes não é puro, porque tanto a mente como a consciência deles estão corrompidos. Naquela época, né, era necessário ter esse cuidado. Hoje ainda, sim, todo parâmetro nosso é a palavra de Deus. Tudo o que disser a você sobre o evangelho tem que ter o parâmetro da palavra de Deus, né? Então, hoje é muito mais fácil. Se você conhece a palavra, você não vai ser enganado por falácias, não vai ser enganado por costumes mentirosos, porque você conhece a palavra de Deus. E o Espírito Santo, a palavra diz que nos conduz a toda a verdade. E aí ele vai falar também dos deveres das várias classes de pessoas crentes, né? Como eles deveriam se comportar. Por exemplo, os idosos sejam temperantes, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Quanto às mulheres idosas, semelhantemente que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas ao vinho, sejam mestres no bem, a fim, olha a incumbência das mulheres mais idosas, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada, né? Então, olha que interessante, né? Nós devemos hoje ter ainda isso dentro do nosso hall de amigos, do nosso hall da comunidade, da igreja, né? Homens idosos que sejam temperantes, respeitados, sensatos, né? Que possam instruir outros homens. E também mulheres idosas que não sejam caluniadoras, né? Mulheres idosas que possam ensinar às mulheres mais novas, às mulheres recém-casadas, o proceder de uma mulher sábia. Então, tudo isso ele fala, né? Quanto aos moços, né? Ele fala, em todas as coisas sejam criteriosos, torna-te pessoalmente o padrão de boas obras no ensino, mostra integridade e reverência. Então, ele vai dando essas orientações a Tito, né? Obediência às autoridades, o capítulo 3. Lembre-se que se sujeite aos que governam, as autoridades sejam obedientes, sejam prontos para toda a obra, não difame ninguém, nem seja altercadores, mas cordatos, dando prova de toda cortesia para com os homens, pois nós também outrora éramos nécios, desobedientes, desargados, escravos de toda sorte de paixões e prazeres. Agora que foi manifesto a benignidade de Deus, então vamos ser diferentes. É isso que ele está dizendo no capítulo 3. E por fim,
nós chegamos à carta de Filemon, que é uma carta totalmente atípica, né, das cartas de Paulo. Por quê? A carta de Filemon, nós vamos ver que ela vai ser conduzida por Tíquico, é ele que vai levar essa carta para uma pessoa em especial, que é para Filemon, por isso que recebe esse nome, na cidade dele de origem, que era Colossos, né? E enquanto ele estava acompanhando um escravo que tinha sido preso, chamado Onésimo. Então, na carta de Filemon, ele vai contar um pouquinho da história de Onésimo, que ele roubou o seu senhor Filemon e fugiu. Nisso, ele foi parar num lugar distante, foi preso. E na cadeia, quem ele encontra? Quem estava preso lá? Paulo. E Paulo vai evangelizar Onésimo. Onésimo vai se converter. E Onésimo, né, se torna útil para o apóstolo Paulo lá dentro da cadeia, né? Para você ter uma ideia, Onésimo, o nome dele significa útil. Mas ele era um homem inútil, um homem que era fugitivo, um homem que roubou o seu senhor. E depois da obra transformadora do evangelho, Onésimo se torna literalmente, como o seu nome diz, útil para a obra de Deus. Até que Onésimo cumpre a sua pena e ele é liberado. E Paulo manda que Tíquico leve a carta e acompanhe Onésimo na volta para estar junto com o seu Senhor. E aí, nesta carta, Paulo fala a Filemon, que era um amigo de Paulo muito amado, né? Um colaborador. Então, ele começa trazendo saudações, né? À igreja, a irmã Áfia, a Árquino, né? Porque havia uma igreja ali na casa de Filemon. E aí ele vai dar ações de graça, e aí ele vai fazer a intercessão em favor de Onésimo, né? Que coisa interessante. E aí ele fala, sim, solicito-te em favor do meu filho Onésimo. Olha que lindo, né? Paulo não só evangelizou Onésimo, mas Paulo foi um pai para Onésimo, né? Levando ele a ser um homem de bem, um homem resgatando, né? A paternidade, a honra, né? A hombridade de Onésimo. E aí ele vai, né? Como irmão caríssimo, especialmente em mim e com maior razão a ti, quer na carne, quer no Senhor. Se, portanto, me consideras companheiro, recebe Onésimo, como se fosse a mim mesmo. Olha que coisa linda, não é? E aí, a carta é apenas isso, né? Não tem capítulos, são apenas versículos, né? E ele termina dizendo, a graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Amém. Deixa eu orar por você. Senhor, nesta manhã, colocamos diante de Ti o nosso coração, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, papai, e queremos dia após dia colocar os nossos olhos em Ti e caminhar segundo a Tua palavra. Não queremos ser confundidos com muitas falácias que há neste mundo. Falsos profetas, muitas vezes suscitando, sabe, doutrinas falsas que não têm fundamento na tua palavra, mas queremos dia após dia que a tua palavra seja lâmpada para os nossos pés e luz para os nossos caminhos. Em nome de Jesus, amém. Deus te abençoe.